Boa noite a todos. É uma alegria renovada voltarmos a esta casa, a fim de que nós possamos pensar um pouco a respeito das lições de Jesus, que sempre nos acalentam, nos fortalecem na nossa caminhada existencial. Nós vivemos momentos difíceis, momentos que nós poderemos classificá-los como cruciais, de verdadeira definição no planeta Terra, em que o homem, através do seu livre-arbítrio, tem que fazer a opção se verdadeiramente ele quer a mudança, a transformação moral, a regeneração, ou se ele preferirá ficar com os velhos hábitos, as velhas paixões, os velhos enganos, as velhas ilusões. Então nós estamos no momento de decisão. E o Evangelho de Jesus, as lições que a doutrina espírita nos oferece, são sempre orientadoras, esclarecedoras. Nós não podemos nos esquecer que Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca que verdadeiramente a doutrina espírita vem desenvolver, esclarecer as lições, os ensinamentos de Jesus de forma clara e cristalina, retomando o cristianismo puro dos primeiros anos. Então, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Nós podemos nos imaginar como quem um dia lá atrás esteve vivenciando, experienciando experiências, muitas vezes frustradas, muitas vezes experiências fracassadas, lá no cristianismo primitivo, fugindo das lições de Jesus, combatendo-as, indo por atalhos, por caminhos inglórios, difíceis, que culminaram em fracassos, em débitos comprometedores, escabrosos perante a lei. Mas a providência divina é sempre amor e misericórdia antecedendo a justiça. E a reencarnação sempre trabalha em nosso favor. Nós nunca somos reféns do passado. Nós não reencarnamos para sofrer. Independentemente das dívidas contraídas, todos nós adquirimos um corpo perfeito ou não para melhoramento espiritual, para a nossa espiritualização. Nós não podemos nos esquecer que o convite de Jesus é para que nós cumpramos com a vontade do Pai. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa permanecer com firmeza, com consistência, não desistir. O ato de perseverar é o ato que nós podemos depreender como uma qualidade daquele que enfrenta ventanias e tempestades e permanece de pé à luz do Evangelho sem esmorecimento. Jesus afirmou: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Ou seja, o trabalho no bem não cessa. Nós estamos na condição de aprendizes buscando a renovação de nós mesmos, e o nosso guia e modelo, mestre e Senhor, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um referencial, um norte,
uma bússola, um farol. Perseverar com Jesus. O que significa a palavra salvação? Significa renovação, redenção, melhoramento. Avançaremos na lei de evolução. Então isso quer dizer que nós conseguiremos viver outras experiências em mundos superiores. É a libertação de estágios inferiores, é a libertação das imperfeições, das más tendências, é a libertação das sombras que trazemos em nós. Mas para isso fica claro, é preciso perseverar. Como que nós vamos perseverar se nós insistirmos em alimentarmos, por exemplo, o egoísmo, que é uma sombra que permanece conosco há tantos milênios. O orgulho, a mesma coisa. Ora, nós temos o Evangelho dizendo: caridade e humildade e amor são antídotos, vacinas contra orgulho, egoísmo e vaidade. O egoísmo é a criatura cristalizar-se em si mesma, fechar em si mesma, sempre o eu em primeiro lugar. Todo o bem para mim mesmo. Tudo que eu imagino, eu coloco-me em primeiro lugar. Isso é o princípio do egoísmo. Ora, nós vivemos sobre a paternidade divina. Deus atende a todos. Se nós estivermos trabalhando, treinando, exercitando no bem, tudo nos virá por acréscimo da infinita misericórdia do Pai. Saúde, bem-estar, estabilidade no trabalho. Só que o Pai não elimina, não coloca privilégios aos seus filhos. Nós nunca seremos privilegiados. Nós temos que fazer por merecimento, conquista. Tudo é conquista na lei divina. Nós vamos observar uma narrativa muito interessante que está no livro A Vida Escreve, em que Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier, nos coloca o seguinte, uma experiência muito rica e válida que serve para os nossos dias, para esclarecimento e reflexão. Saturnino Pereira era espírita, adentrou na doutrina espírita desde cedo, desde a infância. Era tecelão, trabalhava numa empresa, constituiu família, tinha filhos. Era um trabalhador assíduo na instituição que frequentava, ajudava, dava o melhor do seu tempo, fazia o bem que estava ao seu alcance, não só na instituição que frequentava, mas era visto como um bom esposo, um bom pai, um bom irmão, um bom profissional, verdadeiramente um homem de bem que estava treinando amor, treinando caridade ao próximo, treinando benevolência, treinando gentileza, treinando perdão. Então, estava buscando a renovação, aquilo que nós chamamos de regeneração. Deixar o homem velho de lado, deixar a porta larga de lado e buscar a porta estreita. Fazer nascer o homem novo, o homem verdadeiramente cristão e espírita, no exemplo, nos bons pensamentos,
nas boas ações, na boa conduta, na vida cotidiana. Mas eis que um dia ele estava trabalhando na empresa e de repente houve um acidente. Ele sofreu um acidente e os colegas logo disseram: olha só quem foi acidentado, Saturnino, justamente o nosso irmão, tão bondoso, tão coração grandioso. As colegas rasgaram as vestes para socorrer a sua mão direita que estava ensanguentada. O chefe acudiu prestamente para levá-lo ao hospital para que ele pudesse ser socorrido. E todos ficaram com muito pesar, porque ele era visto como um bom homem. O médico o atendeu e disse para o patrão que o havia levado: infelizmente, ele sofreu um traumatismo no braço direito, mas irá perder apenas um dedo, apenas o polegar. Algumas pessoas que estavam juntas ali ficaram condoídas. E uma já foi dizendo: logo Saturnino acontecer isso com ele, um homem religioso tão bom, por que Deus permitiu que isso ocorresse? Quando chegou na via pública e alguns conhecidos o identificaram, alguém já disse: mas compensa ser tão religioso, ele é tão bom, tão caridoso, sofreu um acidente desse, vai perder um dedo, ele não merece. Um outro que era materialista já disse: aí, o que adianta a religião? O que adianta fazer isso, fazer aquilo? Sofreu um acidente. Tem muita gente lá fora usando armas, usando a violência, tá com a mão perfeita. Ele perdeu o dedo. Aí. Então, era sempre a visão estreita e limitada dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E o nosso irmão Saturnino ficou triste, melancólico, chateado com o acontecido. Ele com a senhora foram à instituição religiosa participar das atividades, do trabalho. Ele com a tipóia, com a mão direita imobilizada. Participaram de uma sessão reservada com 10 pessoas. Receberam instruções, houve o trabalho. No final, o mentor amigo passou as instruções necessárias à casa e se dirigiu a ele, Saturnino. Ele disse: não há nenhuma razão para a sua tristeza inútil. Afinal, Saturnino, você está sob a misericórdia e o amor infinito de nosso Pai. Cabe aqui revelar
que foi você mesmo que pediu no mundo maior que passasse por essa provação. Aí o mentor lhe disse: há 80 anos você vivia no litoral brasileiro. Era um sitiante com muitas posses, com poder e dinheiro. Eis que um dia um empregado cometeu uma pequena falta no engenho, na máquina de moer, e você foi pessoalmente, pegou a mão direita dele e colocou na moenda para triturá-la. E ele gritava e gemia, e jorrava sangue, misturado ao caldo. E aquela cena do sangue com o caldo nunca mais sairia da sua consciência. Quando você veio a desencarnar, você ficou perturbado com aquela cena durante muitos anos, anos a fio. E você suplicou à providência divina que você queria reencarnar pobre e voltar e sofrer um acidente e perder a mão direita. Eis que você buscou o trabalho no bem. Você buscou ser um homem renovado. Você buscou fazer o bem no lar. Você buscou fazer o bem na instituição em que frequenta, na profissão que exerce, na sociedade na qual está inserido. Você buscou ser bom, ser caridoso, ser humano, ser verdadeiramente benevolente. Então, a providência divina trabalhou em seu favor. E ao invés de você perder a mão, você está perdendo o polegar. Você está pagando em amor a dívida pendente com a justiça divina. Em amor. Perguntaríamos nós: quantos precisam pagar em dor, porque não aprendem a exercitar o amor? Quando nós estamos na lei do amor, nós estaremos sempre pagando em suaves prestações dívidas contraídas em atacado. Nós nunca podemos nos esquecer que a providência divina trabalha em favor de todos os filhos, embora nem todos os filhos trabalhem em seu próprio benefício. Muitas vezes nós prestamos um desserviço à nossa própria evolução, estagnando-nos em velhos erros, em velhas ilusões. Imaginemos se o nosso irmão resolvesse ser um revoltado, alguém ainda alimentando, cristalizado em si o orgulho, o egoísmo, a revolta perante a lei divina.
Na doutrina espírita, com uma compreensão mais ampla, ele se predispôs à aceitação, resignação e luta. E o amigo espiritual mostrou para ele o quanto ele estava recebendo de bênçãos, de auxílio, de socorro. Porque a lei sempre é de merecimento. Nós precisamos fazer jus e nunca parar diante da boa vontade em fazer o bem, em ser útil, aconteça o que for. Ele recebeu 30 dias para ficar em casa. No outro dia, ele foi para o trabalho. Aí o gerente perguntou, mas você aqui, você tem 30 dias para ficar em casa. Ele, nada disso. Eu estou bem, graças a Deus, quero trabalhar, quero continuar minha vida normal. Quero ser útil. Nós nunca podemos nos esquecer que muitas vezes o primeiro grito que vem dentro de nós é de queixa, reclamação, lástima. Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Onde estão os bons espíritos? Onde está o nosso anjo da guarda? Nós perguntaríamos para nós mesmos: onde a nossa fé? Onde a nossa coragem? Onde a nossa compreensão? Onde a nossa disposição em servir, em ser útil? Mas está doendo, está difícil, o obstáculo parece intransponível. Diante do obstáculo, da dificuldade, do problema, Deus nos apresenta a solução. Diante da dor, Deus nos apresenta a cura. Se a dor vai ficar conosco um dia, uma semana, um mês, 10 anos, não importa. Nós temos que entender que passamos sempre aquilo que merecemos por aquilo que fizemos. E sempre teremos aquilo que semeamos. A colheita necessariamente será obrigatória diante da semeadura. Se semeamos mal, o que conta é daqui para frente. Vamos semear bem. Se temos dívidas escabrosas para com o passado, o que importa? A providência divina dá-nos o presente para que nós possamos ter um futuro melhor. Se existem tribulações agora, se existem obstáculos, se existem dores, o amanhã será melhor se nós fizermos o melhor hoje, aqui e agora, com fé em Deus, fé em Jesus, fé na espiritualidade superior que nunca nos abandona e fé em nós mesmos. Nós não podemos ter complexo de avestruz, olhar para o chão e achar que o mundo acabou, que nós estamos carregando um edifício nas costas. Nós temos sempre a providência divina atuando em nosso favor. Se a providência divina cobrasse de nós o que nós devemos, nós não conseguiríamos sair do lugar, tamanha a dívida pendente. Então a providência divina permite que ela venha em suaves prestações. E se nós nos propormos a servir com amor, em nome de Jesus, dentro do lar, na instituição religiosa que frequentamos, na sociedade que vivemos, no mundo que nós estamos, diz Emmanuel, quando a providência divina nos encontra em serviço no bem, em trabalho no bem, pede à justiça
que seja adiada por tempo indeterminado, porque nós temos intercessão em nosso favor. Qual é a intercessão em nosso favor? As nossas boas obras. As nossas boas obras advogam em nosso favor. A cada um segundo as suas obras, menciona Jesus. Ora, nós vivemos momentos difíceis. Quem é que não tem os seus problemas? Quem é que não enfrenta as suas tribulações? Quem é que não passa por dores, maiores ou menores? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos encontramos diante desses aprendizados. Nós precisamos vê-los como aprendizados, lições, e amadurecer, e sairmos melhores, e não imaturos, e não sermos reprovados. Porque se formos reprovados, nós vamos encontrar o problema maior depois, a dificuldade maior, a dor maior. O nosso irmão, vejamos nós, alvo da misericórdia divina, suplicou para que ele viesse a perder a mão direita. Não foi a providência divina com um juiz que se colocou diante dele e disse: meu filho, olha o que você fez. Agora você vai sentir na pele o que você fez passar. Consciência. Só consciência. Da consciência nós nunca fugiremos. Não vai ter um juiz com toga diante de nós, lendo um relatório dos nossos feitos. Porque os nossos feitos estão gravados em nós, nos arquivos da nossa consciência. E é a nossa consciência que nos cobra. Quando deixar de estar anestesiada, que às vezes a criatura tem a consciência anestesiada aqui, passa com a consciência anestesiada do outro lado, precisa de reencarnações compulsórias, com dores lacinantes, cruéis, para modificar a sua intimidade. Porque aquilo que o trabalho com amor não consegue fazer dentro da criatura, existe uma mestra que sempre fará e que se chama dor. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, pedindo ou não pedindo, ela chega sem pedir licença e diz: meu filho, minha filha, eu vim aqui lapidar-te, burilar-te, prepara-te, porque agora o trabalho é comigo. E aí então a dor fará o trabalho que nós não nos predispomos a fazer em amor a nós mesmos, fazendo bem ao nosso semelhante. Então, se nós nos predispormos a arregaçar as mangas e dizermos, com o exemplo, serei melhor, sempre com a lição do exemplo, é o maior referencial na Terra. Usar o nome de Jesus labialmente, através do verbo, é muito fácil. Mas o Evangelho diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. E a vontade do Pai é o bem. Então, toda vez que nós fazemos o mal a quem quer que seja, do tamanho que seja, nós estamos lutando contra Deus. E toda vez que nós lutamos contra Deus, nós sofremos. O nosso corpo perispiritual sofre, a nossa consciência sofre e as dores surgem em nosso corpo. Reflexo da nossa rebeldia perante o Pai.
Jesus nos convida a sermos bons aprendizes, bons alunos na escola da terra, que é onde nós estamos. Bendita escola, bendita oficina, bendito hospital. Voltamos ao hospital para ficar mais doente? É um contrassenso. Voltamos à escola para sermos reprovados? É um contrassenso. Voltamos à oficina para matarmos o tempo? Ou para trabalharmos, servirmos, sermos úteis, fazermos o bem que estiver ao nosso alcance? Então, a terra é um lugar abençoado para a nossa evolução. Oficina, porque podemos trabalhar e agir no bem, e muito. Escola, porque podemos aprender e executar o que aprendemos. E hospital, onde nós podemos nos libertar, nos curar das nossas doenças milenares. E elas têm nome. E refletem, muitas vezes, lesões no nosso corpo. O orgulho, segundo Lacordaire, obsta o progresso moral porque nós nos colocamos na condição daquele que ainda não sabe ser humilde. A virtude oposta à sombra do orgulho é a humildade. Não há humildade se nós não seguirmos o exemplo de Jesus. Não há crescimento espiritual sem humildade. Outra oposição, outro jogo de contraste. Se nós ficarmos presos ao egoísmo, não haverá exercício na caridade. Na caridade desinteressada, na caridade que consola, que socorre através da palavra, através da mão amiga, na caridade que não pergunta, que não questiona, que ajuda. Ah, mas ele é ingrato, não importa, é meu irmão, é filho de Deus, ele me prejudicou. O problema é da consciência dele. Eu respondo pelos meus atos, eu tenho que fazer o bem. Ah, eu ajudei essa pessoa durante 30 anos, estou cansado, ela me cansou. O bem não cansa de ajudar, o bem ajuda infinitamente, incessantemente. Não se mede o bem por uma régua de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 1000 anos. Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Palavras do Cristo. Mas nós medimos muitas vezes o bem que nós realizamos. Ah, eu fiz muito por aquela pessoa, não vou fazer mais. Ora, isso é orgulho e egoísmo presentes. O amor, a humildade e a caridade não fazem relatório. Fazem o bem desinteressadamente. O único agradável a Deus. Eu não posso querer nada em troca do meu irmão ou da minha irmã. Nós temos que servir. Jesus é o referencial. Jesus serviu a todas as pessoas, de todas as classes, principalmente atendendo os sofredores, principalmente atendendo as pessoas de má vida, principalmente ajudando aquelas pessoas com dívidas escabrosas a se levantarem, a se reerguerem, a buscarem a mudança interior. O Evangelho nos diz, se nós só fizermos o bem a quem nos agrada, o que estamos fazendo de diferente em relação a uma pessoa de má vida que ajuda a outra também de má vida? Não há diferença. Nós temos que fazer a diferença. E a diferença está verdadeiramente em fazer o bem. Não importa a quem. E o Evangelho vai mais além. É preciso fazer o bem aos adversários, aos inimigos. Ai, fulano me prejudicou imensamente. Queria me ver na sarjeta. Fulano tem compromisso com a lei divina, assim como nós temos. Então, nós prestamos conta dos nossos atos.
mas ficamos medindo o que o outro fez ou deixou de fazer. Por isso que muitas vezes nós não perseveramos, desistimos no meio do caminho, recuamos, desertamos, fugimos, deixamos o trabalho com Cristo, deixamos Jesus falando sozinho, porque o Evangelho não entra no coração e na movimentação da ação. E é aí que ele precisa estar, na ação. Na ação. Custa? Custa. Muito, muito. Dói muito às vezes? Como dói? Mais do que um parto. Para você às vezes estender a mão para alguém que às vezes você não gosta, você fica como caranguejo, rodando em círculo, falando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. A consciência pedindo, vai. O orgulho e o egoísmo, não vai. E você fica assim, como uma gangorra. Nós temos que ir. Não temos que pensar duas vezes. Jesus expirou, conta Maria Dolores. Barrabás chegou diante do mestre amado, olhou para ele e disse, você é um perdedor, eu sou o vitorioso, eu estou vivo, você morre em meu lugar. Um anjo que nós sabemos hoje que é um espírito superior que estava ali em guarda, se materializou diante dos olhos dele e disse, meu filho, acorda. Você encarará os séculos com provas árduas pela frente. Se prepare. Mostrando que o que ele tinha que semeado, ele teria que obrigatoriamente colher mais cedo ou mais tarde. Ele estava diante do Cristo, o Cristo em cima na cruz e ele embaixo. De repente, caiu uma gota de suor numa ferida que ele carregava na cabeça há mais de 20 anos. Não curava. Doía dia e noite aquela ferida. A lágrima de Jesus caiu, o suor caiu naquela ferida e ela cicatrizou. Sarou. Foi um ato de amor. E a história hoje coloca como Barrabás um adversário de Jesus. Jesus, em algum momento, viu-o como adversário? Quando Jesus poderia subir as esferas do Pai, ele desceu para ajudar Judas, que sofria tremendamente. E diz Maria Dolores, na lição final no livro Coração em Vida, palavras de Jesus, um amigo nunca abandona um outro amigo que cai. Um amigo nunca abandona um outro amigo que cai. Aí você fala assim, ele é meu amigo. Aí você pergunta assim, onde que ele está? Eu não sei. Ele é meu amigo, ele é muito meu amigo. Ah, mas quanto tempo você não fala com ele? Muito tempo. Você não tem o telefone dele? Tem, mas a minha vida é corrida. Mas ele não é seu amigo? Onde está o nosso amor? Fulano sofreu um acidente, está no hospital. Ah, eu não tenho tempo para ver lá. Vou pegar notícias com fulano, beltrano, ciclano. Mas fulano, beltrano, ciclano está precisando do seu magnetismo, da sua energia, das emanações dos seus fluidos ali,
na presença física, do abraço acolhedor, do sorriso fraterno, que levanta, que reergue. Como nós somos difíceis para perseverar nas lições de Jesus. Quando nós pensamos em termos de amor, generosidade, fraternidade, benevolência, tolerância, paciência, compreensão e tantas virtudes maravilhosas que nós precisamos conquistar, nós somos frágeis, quais uma plantinha tenra, mas precisamos criar raízes, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos criar raízes. Raízes no amor, raízes na caridade, raízes na generosidade, raízes na paciência, na compreensão, raízes no bem, para que as tempestades, as ventanias, os obstáculos, as dificuldades, as dores, não nos façam cair e permaneçamos de pé. Está doendo? Mas nós podemos dar alegria aos outros através do nosso sorriso. Francisco Cândido Xavier disse um dia: o espírita chora em segredo, lava o rosto e vai atender o povo sorrindo. Um exemplo notável de referencial de homem de bem que por aqui passou e perseverou incessantemente nas lições de Jesus. Nosso irmão, que nós precisamos aprender com as suas lições e com seus exemplos também, a fazermos como Saturnino. O sol brilhou novamente. O probleminha nos impede de trabalhar? Não, vamos ao trabalho. Vamos abraçar o trabalho, vamos ser úteis. O sol nos convida todos os dias. Jamais vamos dar desculpas para a preguiça, para o não fazer, para matar o tempo. Porque nem adianta. Tem muita gente que fala, vou aproveitar e fazer o bem quando eu chegar aos 70 anos, que aí eu estarei aposentado. Ora, nós vamos desencarnar e do outro lado vamos encontrar estudo e trabalho, trabalho e estudo. A não ser que nós queiramos ficar perturbados em regiões sombrias, em regiões em que as pessoas vivem realmente estacionadas no tempo. Fora disso, é estudo e trabalho, trabalho e estudo, não tem como fugir. Onde quer que nós estejamos inseridos na obra do Pai, é estudo e trabalho, trabalho e estudo, é perseverança. Perseverança no estudo e no trabalho. Perseverança em ser melhor dentro do lar, em ser melhor na profissão, em ser melhor, não é ser melhor do que o outro, é em ser melhor naquilo que nós podemos ser em relação a nós mesmos. Nós conseguimos ter harmonia onde quer que nós estivermos, se nós estivermos perseverando com Jesus. Com Jesus. Os bons espíritos dizem assim: o sol entra no pântano, serve, persevera em ser fiel ao bem, ao Pai, e ele não se contamina. Eu não vou ajudar aquela pessoa, é uma pessoa de má vida, mas ela está precisando. Ela vai continuar a ser uma pessoa de má vida se não receber orientação, instrução, ajuda, socorro, apoio. A minha mulher é uma pessoa difícil, intratável. Vou mandar ela para o espaço. E daí? Vou encontrar ela lá no espaço um dia. Seja lá onde for. Eu vou ter que me reajustar. Eu vou ter que aprender a amar. Eu vou ter que aprender a fazer aquilo que eu não consegui fazer aqui agora. Nós podemos adiar. Mas a dívida em aberta terá sempre corrigenda, reparação. Então nós estamos vivendo o tempo do aqui e agora, na Terra, em Mirassol. Vamos nos abrir verdadeiramente para que as lições de Jesus criem raízes e sejamos constantes no bem.
São as migalhas que conseguimos realizar? Que sejam, mas as migalhas do amor sempre farão diferença. As migalhas na caridade sempre farão diferença. As migalhas na generosidade sempre farão diferença. Qualquer migalha no bem, onde quer que nós estejamos, nós estaremos dando notícias do Pai. Nós estaremos dando notícias do Mestre. Nós estaremos dando notícias da espiritualidade superior. Vamos ser um instrumento útil, mas perseveremos, doendo, com os joelhos desconjuntados, com os pés sangrando. Vamos perseverar, vamos fazer força, vamos lutar o bom combate de pé, com Jesus, para Jesus, por Jesus. Só isso vale a pena. O resto, o tempo dissolve e aí nós vamos prestar contas do tempo perdido. Deus nos ilumine, nos abençoe, que nós possamos verdadeiramente ter o espírito de perseverança, aconteça o que for, erguermos a cabeça em oração ao Pai, pedirmos força, olhar para frente, não recuar, não fugir, não desertar, não voltar, mas caminhar, sempre de bem com a vida. A vida é linda, a vida é maravilhosa, a vida tem a cor que pomos nela. Vamos pôr a cor da luz que nós trazemos em nós.